Tenho agora a palavra o Dr. Pedro Barros, em representação do Movimento Amarante Somos Todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Armindo Abreu, Srs. Vereadores, Srs. Autarcas, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma subida honra poder usar da palavra em representação do movimento Independentes Amarante Somos Todos, na sessão solene e evocativa dos 40 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974. A proposta apresenta ao Executivo e que foi aprovada por unanimidade para que o município de Amarante celebre esta data, assinalando-a de forma simples e adequada à sua reconhecida importância na vida de todos os portugueses, desde a educação à saúde e aos direitos, liberdades e garantias, assentada em 3 considerantes fundamentais. Que esta data é um importante marco no referencial de liberdade e de justiça social de todos os portugueses, que nos últimos anos, fruto de muitos fatores, internos e externos, a realidade económica e social e a qualidade da democracia portuguesa têm apresentado sinais preocupantes de perda de vitalidade que têm levado à descrença de muitos nos ideais que resultaram do 25 de Abril, que os jovens portugueses, nascidos depois de 1974, influenciados pelo fenómeno e pela cultura emergente da globalização, apresentam um preocupante distanciamento e, em muitos casos, absoluta ignorância sobre este período fundamental da nossa história recente. Saúdo a forma responsável, generosa e solidária como os amarantinos e todos os portugueses assumiram a responsabilidade de assinalar esta data, destacando a necessidade de manter vivo o espírito e os princípios desta revolução, que mais que a mudança de regime político, foi o reencontro dos portugueses consigo próprios, com o seu destino de nação livre e referência na sociedade das nações e de respeito dos princípios da Carta dos Direitos Humanos. Num registro mais intimista, poderia falar das minhas recordações desses tempos, se elas pudessem acrescentar algo de novo, sobretudo aos mais jovens, que as mais das vezes desconhecem o perfume desses tempos, a tensão vivida nesses dias intensos de debates acalorados e de uma enorme vontade de mudança. Tinha, à época, 12 anos e frequentava o 2º ano do ciclo na Escola Preparatória Teixeira de Pascoais, onde tinha professores como Maria Emília Melo, Maria Eulália Macedo e Maria José Pinto, para citar apenas alguns, a quem presto aqui a minha homenagem sentida e retenho em cores muito vivas e inflamadas a onda de esperança do tamanho do mundo num futuro melhor e mais justo, com liberdade e igualdade, que encheu os corações de todos. Retenho por essa altura se respirava um clima de esperança, de liberdade, que se acreditava na força do povo, que o povo unido jamais será vencido e que o bem triunfaria e que tudo mudaria e para sempre. Pintavam-se murais, alguns de grandes dimensões. Retenho os do MRPP e os do PCP. Palavras de ordem nas estradas, paredes e muros. A terra a quem a trabalha, viva o MFA, fascismo nunca mais, o povo unido jamais será vencido, pela semana de 40 horas, etc., etc. Recordo a avidez com que se liam os jornais da manhã e os jornais da tarde, se ouviam as notícias na rádio e na televisão, ainda a preto e branco. O 1º de maio de 1974, com o país inteiro a sair à rua, absoluta e eternamente inesquecível. E tudo o que se seguiu. Os primeiros partidos políticos, o regresso dos exilados, os sindicatos, as comissões de trabalhadores, as manifestações, os primeiros comícios, as nacionalizações dos setores vitais da economia das principais empresas, as cantigas de intervenção, Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Sofia, António Gedeão, a reforma agrária, a descolonização, o serviço cívico, as campanhas de alfabetização, a Assembleia Constituinte, os primeiros confrontos ideológicos entre esquerda e direita, a agitação do Branco Quente de 75, os assaltos às sedes partidárias, as milícias populares, as tentativas de golpe militares de direita e de esquerda, o 11 de março e o funeral do soldado Luís aqui em Amarante, as primeiras eleições livres, o debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, António Spínola, Costa Gomes, Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves, Sá Carneiro, Amaro da Costa, Salgado Zenha, a eleição de Ramalho e Anes e a crescente normalização da vida democrática e a consolidação do Estado de Direito. Mas Abril não começa, nem acaba, nem se esgota no 25 de Abril de 1974. Abril é e será sempre um povo ávido de liberdade e de democracia, de justiça social,
de respeito pelo percurso de uma pequena nação de 9 séculos de história, construiu a primeira globalização, dando novos mundos ao mundo. Há 500 anos, chegámos ao Brasil. Dobramos o Cabo da Boa Esperança. Chegámos à Índia como chegámos a Ceilão, à China e ao Japão. O significado em torno de Abril há de ser sempre uma referência no código genético dos portugueses. É por isso que nos arrepiamos e nos comovemos quando lemos a poesia de Manuel Alegre, a rapariga do País de Abril, da sua obra Praça da Canção, de 1965. Sim, 1965. Habito o sol dentro de ti, descubro a terra, aprendo o mar, rio acima, rio abaixo, vou remando, por esse tejo aberto no teu corpo. E sou metade camponês, metade marinheiro, apacento meus sonhos e isso vela sobre o teu corpo, que de certo modo é um país marítimo com árvores no meio. Tu és meu vinho, tu és meu pão. Guitarra e fruta, melodia, a mesma melodia destas noites enlouquecidas pela brisa no País de Abril. E eu procurava-te nas pontes da tristeza. Cantava, adivinhando-te, cantava o País de Abril que se vestia de ti e eu perguntava atônito quem eras. Por ti eu me perdi, eu me encontrei. Por ti que eras ausente e tão presente, por ti cheguei ao longe aqui tão perto e achei-te, achando-te o País de Abril. Fica claro nas palavras de Manuel Alegre que Abril é de todos os tempos, que este País de Abril, metade camponês, metade marinheiro, somos nós que temos orgulho no nosso passado e não nos resignamos com este presente que nos querem impor. Bem pelo contrário. É este presente que nos convoca para os princípios de Abril, para a liberdade, que nos recorda que Abril é e será obra de todos e de todos os dias, num combate que é o nosso combate, o combate nas nossas vidas e de todo um povo. É por isso que temos que convocar os mais generosos dentre nós no combate pelas causas da nação, os nossos jovens, a juventude deste país, os filhos queridos desta nação que lutam e quando alguns já desesperam pela chegada do seu tempo na ameaça da imigração. Será a generosidade e o sonho dos nossos jovens que trará a mudança e a esperança num Portugal mais justo e solidário, mais livre, mais universal, no fundo, mais português. E é em nome dessa liberdade, dessa universalidade e dessa esperança em Abril que me arrepio e me comovo ao ler este poema. Sentei-me no jardim, na terra aquecida pelo soalheiro dia que se vivia. Estava no meio das flores e do chirriar dos pássaros. Gentilmente toquei as ásperas pedras quentes que estavam a meu lado. Olhos do mundo. Perto delas estava um cravo, fraco e débil, saudoso do lar, uma qualquer espingarda de Abril, uma qualquer arma da revolução. A liberdade. O espírito perdeu-se ou evoluiu. O cravo vermelho foi esquecido, mas naquele dia e nos outros dias eu era livre, mesmo se nem sempre o valorizei. Contudo, o cravo de Portugal, ou Portugal num cravo jaziam no chão, propósitos perdidos, ideais corrompidos. A liberdade não era a mesma. Coisas que não deviam ser esquecidas estavam perdidas. Olhei o céu e as estrelas e as árvores e pedi conselhos. Então, num virar da ampulheta, olhei à minha volta e vi cravos vermelhos até onde o olhar alcançava. E quem sabe mais além. A liberdade de Abril, do Abril da liberdade, subsistia. Estava de novo viva, empunhada pelos jovens. Então peguei na mais bela das pedras que estava ao meu lado e tentei vergá-la, mas não fui capaz. Era portuguesa e livre, tal como eu, tal como nós. 25 de Abril sempre. Pedro Pereira, nos seus 14 anos. Pedro, força, Abril sempre.